O resultado que você ainda não tem está atrás da página que você ainda não leu. Seja muito bem-vinda ao Clube da Mente de Ouro. Aqui transformamos leitura em resultados. A aula de hoje, faça as pessoas escolherem o melhor lado delas. É difícil, né? A gente ir para o melhor lado, mas vamos lá. Estamos estudando o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas na Era Digital, da Fundação Dale Carnegie. Estamos no módulo 3, Como Merecer e Manter a Confiança das Pessoas. E hoje nós vamos entrar no capítulo 8, que se chama Apele para os Motivos Nobres. Então, gente, vocês já entenderam que hoje a gente vai falar sobre virtudes, nobrezas, coisas boas, ok? Então fica aqui comigo até o final. Hoje vai ser a parte 1 do capítulo 8, eu dividi o capítulo 8 em partes para que a aula fique bem dinâmica e você consiga assistir naquele tempinho livre que você tem, ok? Bom, eu começo sempre a aula com uma pergunta sobre a sua vida, porque quando você para responder, você pensa, né, sua vida, né? E automaticamente fazendo isso eu já te coloco dentro do livro. E aí você presta mais atenção e assimila melhor o assunto, tá joia? Então eu quero saber se quando você precisa convencer alguém a fazer alguma coisa para você, qual que é a primeira coisa que você pensa em falar para ela? Qual? Você pensa no que você quer que ela faça para você ou você pensa no que vai ser melhor para você? Ou ainda você, você tenta mostrar para outra pessoa que ela pode fazer aquilo porque é correto, porque é honrado, porque é digno. Como é que você age? Como é que você faz? Parece que é pequeno, né? A diferença entre essas opções que eu te dei, né? Mas não é não, tá? Essa diferença ela não é pequena. Ela pode mudar completamente a maneira como uma pessoa vai reagir a você. Ok? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então agora fica mais claro, né? Essa aula, faça as pessoas escolherem o melhor lado delas. Dê o seu melhor, ok? E incentive os outros a fazer isso também. Então vamos lá, vamos seguir, né? Vamos seguir com o estudo do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas na Era Digital, começando o capítulo 8, parte 1, ok? Vamos para o livro, depois eu vou pegar esse texto, vou extrair o coração dele para explicar melhor para você, jogar isso para a sua vida, para ficar fácil de você entender e vou te dar uma ferramenta de transformação para você colocar em prática na sua vida real hoje, assim que você assistir essa aula. É o tijolinho da construção do seu sonho. Todo dia eu te dou um tijolinho, baseado nos melhores ensinamentos que existem, ok? Esse é o meu propósito com vocês, fazer com que a vida de vocês seja melhor um pouquinho mais a cada dia e fazendo isso vocês tornam a vida de quem está ao redor de vocês melhor também e o universo devolve isso tudo pra gente, tá? Então a vida de todo mundo melhora. Então vamos lá, o capítulo 8 se chama Apele para Motivos Nobres. Todos nós queremos fazer parte de algo maior do que nós mesmos, ter importância para o mundo e para as pessoas. Queremos que digam que chegamos ao topo, que nos destacamos, que fomos longe e agimos de forma correta, honrada e verdadeira. Em um nível básico, esses mesmos desejos são o motivo de você estar lendo este livro. Embora seja fundamental aprimorar os nossos relacionamentos e melhorar a nossa produtividade nos negócios, buscamos esses objetivos porque queremos fazer diferença. Quando apela para os motivos nobres ao lidar com pessoas que deseja influenciar, você pode obter grandes recompensas. E isso é mais simples do que você pensa. Quando o magnata das comunicações, Lord Northcliffe, encontrava um jornal com uma foto dele que não queria ver publicada, escrevia uma carta ao editor. Ele não dizia, por favor, não voltem a publicar tal foto. Eu não gosto dela. Em vez disso, ele apelava para uma razão nobre, o respeito e o amor que todos temos pelas mães.
escrevia: por favor, não voltem a publicar tal foto, minha mãe não gosta dela. Quando John Rockefeller Jr. queria impedir que fotojornalistas tirassem retratos de seus filhos, ele também apelava para motivos mais nobres. Não dizia: não quero que publiquem as fotos deles. Em vez disso, apelava para nosso desejo inerente de evitar fazer mal às crianças. Vocês entendem, rapazes, alguns de vocês têm filhos e sabem que não é bom que crianças sejam tão expostas. Esse tipo de abordagem vai além de simplesmente apelar para um motivo nobre. Ele atribui ao outro certo status de nobreza. Transmite a mensagem: você é capaz de fazer a coisa correta, honrada e verdadeira. É um elogio sutil que, em essência, diz: eu acredito em você. Estas são palavras poderosas que levam as pessoas a agir, conforme aprendeu Sarah, aluna formada no curso de treinamento Dale Carnegie. Ela e uma amiga estavam organizando uma viagem à Áustria e à Alemanha para um grupo de 10 pessoas. Contrataram uma empresa de ônibus para o translado da Áustria ao parque temático Europa Park, em Höchst, na Alemanha. O preço combinado por e-mail foi de 965 euros. Uma semana antes, Sarah recebeu um e-mail de Peter, funcionário da empresa, perguntando qual Rust ela estava planejando visitar com o grupo. Se fossem visitar Rust na Áustria, o preço seria 965 euros, mas se era Rust na Alemanha, seria 1.889 euros. Claro que Sarah ficou zangada com a mudança repentina de preço. Sabia que havia pouco tempo para conseguir outro transporte a um preço razoável. Estava diante de um dilema. Deveria encher a caixa de e-mails de Peter reclamando da mudança no preço? Ou havia outro modo de lidar com o problema? Sarah concluiu que brigar com Peter não resolveria e ainda a deixaria com a questão do transporte nas mãos. Então decidiu adotar uma postura diferente. Apelaria para os motivos nobres de Peter e tentaria solucionar o impasse com uma argumentação honesta. Assim, ela agiu com calma. Respondeu ao e-mail dele perguntando se havia 2 Europa Parks diferentes em 2 cidades diferentes, ambas chamadas Rust. Peter respondeu que não. Sarah replicou com outro e-mail, incluindo a cópia da proposta original de Peter, e explicou que havia especificado claramente que o translado era para o Europa Park, em Rust, na Alemanha, e que, com base na resposta anterior dele, só havia um. Então concluiu: peço gentilmente uma explicação para essa mudança de preço. E estou certa de que vocês são uma empresa respeitável, dão valor às suas propostas iniciais e fazem de tudo para manter a credibilidade perante os seus clientes. No dia seguinte, Sarah recebeu um e-mail de desculpas de Peter, explicando que tinha havido alguma confusão da parte deles. Em seguida, confirmou com satisfação a proposta inicial. Ao apelar para os motivos mais nobres de Peter, Sarah conseguiu resolver o problema sem maiores custos financeiros ou emocionais. Grande parte das pessoas não reconhece esses motivos nobres em si mesmas quando criança, mas quando crescemos, os vemos em nossos filhos e os sentimos crescer dentro de nós quando assistimos a filmes como O Discurso do Rei, Gladiador ou Adoráveis Mulheres. De algum modo, todos queremos que nosso cotidiano tenha elementos heróicos. E se, escreve o ex-conselheiro matrimonial e familiar John Eldredge, e se esses desejos profundos estiverem nos dizendo a verdade, nos revelando a vida que deveríamos viver? Poucos são capazes de negar que existe algo nobre e redentor em cada um de nós. Como somos idealistas de coração e preferimos sempre mostrar nosso melhor lado, gostamos de pensar em motivos que soem bem. Por isso, quando damos às pessoas uma oportunidade de fazer o mesmo, evitando supor que
que os motivos delas são egoístas ou enganosos, a obra. Só um minuto, a obra está passando. Só mais um minuto, a obra está passando. Até meu beija-flor sentou aqui na janela, parou de voar. Bom, acho que não vai parar, né? Vou repetir a frase, tá bom? Vamos lá. Quando damos às pessoas uma oportunidade de fazer o mesmo, evitando supor que os motivos delas são egoístas ou enganosos, permitimos que elas se sintam mais valorizadas ao lidar conosco. Permitimos que provem que estamos certos em relação a elas. As propagandas atuais são excepcionalmente competentes na aplicação desse princípio. Veja as campanhas para produtos ecologicamente corretos, a campanha Dove Real Beleza e outros produtos que fazem o cliente ou a empresa parecerem ter motivos mais nobres. Organizações sem fins lucrativos também empregam essa tática e usam as redes sociais para propagar suas mensagens dessa maneira. E a tática funciona porque a maioria das pessoas vai reagir positivamente às suas propostas, se sentir que você as admira por serem honestas, altruístas e justas. Certo dia, no café da manhã, David Batstone, professor de negócios da Universidade de São Francisco, soube que um de seus restaurantes favoritos utilizava trabalho escravo. O artigo do jornal que revelava essa atrocidade descrevia como o restaurante ameaçava denunciar seus funcionários imigrantes ilegais para obrigá-los a trabalhar em condições terríveis. O que ele fez? Só na próxima aula vocês vão saber. É verdade, tá? Próxima aula. Vou interromper o capítulo aqui porque a gente já tem muito ouro aqui para conversar, tá? E é bom que vocês ficam com essa ansiedade boa e voltam na aula de amanhã para saber o que o professor de negócios de São Francisco, David, fez. Ok, vamos lá. O que essa montoeira de letrinha falou para você nesse livro? É isso que eu quero saber se vocês entenderam, né? Qual que é a ideia central desse começo do capítulo 8? Vocês conseguiram pescar? Porque ela é poderosa. Se não conseguiram, não tem problema nenhum. Eu tô aqui para isso, para mostrar para vocês qual é, tá? Qual que é a ideia central? A ideia central é que quando você apela para os motivos nobres de alguém, você não está apenas pedindo uma ação dessa pessoa. Você está oferecendo para essa pessoa uma oportunidade dela agir de acordo com a melhor versão dela mesma. Olha que bingo! Você está elevando essa pessoa a um patamar superior, ok? É isso. Todo mundo quer sentir que faz parte de algo maior. Todo mundo quer ter importância. Todo mundo quer acreditar que fez diferença, né? Todo mundo quer chegar longe. Todo mundo quer agir de maneira correta, honrada e verdadeira, não é? No fundo, gente, mesmo quando você está buscando melhorar o seu relacionamento ou a sua produtividade, que seja, você tem um desejo maior. Você quer sentir que a sua vida tem um significado. É sobre isso que o livro está falando, né? Que as pessoas, elas não querem só alcançar um resultado. Elas querem acreditar que esse resultado representa quem elas querem ser. Algo elevado, superior, nobre, ok? Então já temos bingos aí, né? E é justamente aí, gente, que começa o poder de você conseguir apelar para os motivos nobres, como o título do capítulo fala. Agora, vamos fazer de outra forma, para ficar bem mais claro para você. Eu quero que você imagine que você precisa pedir alguma coisa para alguém. Então, você podia simplesmente chegar e dizer: faça isso, fulana, porque eu quero. Porque a verdade é essa, né? Mas não é assim que a gente fala, né? A gente usa uma outra possibilidade. Você pode mostrar que você acredita que aquela pessoa é capaz de fazer a coisa certa, né? E só de usar esse modo diferente de falar, você já mudou o tom dessa conversa.
E aí o livro começa a trazer exemplos, né? Primeiro traz o exemplo do Lord Northcliffe, né? Que quando ele encontrava uma fotografia dele num jornal que ele não gostou, ele podia simplesmente virar para o jornal e reclamar, falar: eu não gosto dessa foto, não publiquem ela mais. Mas ele foi por outro caminho, ele apelou para o motivo mais nobre, né? Porque tem muito mais eficiência, né? O que ele fez? Ele falou que a mãe dele não gostava da fotografia. Você percebe o que aconteceu? Ele não colocou a outra pessoa na posição de alguém que precisa obedecer a uma ordem. Não, ele apresentou uma razão e essa razão permitiu para o outro ser mais sensível e agir de outra maneira. É isso, é sobre isso, tá? Às vezes a maneira mais inteligente de você conseguir alguma coisa não é você pressionar o outro. É isso que o livro está te ensinando, né? A maneira mais inteligente é você lembrar para o outro quem que ele pode escolher ser. Olha que bingo de milhões, ok? Continuando, o livro traz o outro exemplo do John Rockefeller Jr., que usou o mesmo princípio, né? Ele queria impedir que os fotógrafos tirassem fotos dos filhos deles. Só que ele não simplesmente chegava e dizia: não quero que publiquem as fotos. Não, né? Ele apelou para o que os fotógrafos podiam compreender, né? Que é a preocupação com os filhos. Então, em essência, é como se ele falasse: olha, vocês entendem, né? Vocês têm filhos, vocês sabem que não é bom expor crianças. Você percebe a sutileza que ele usou, né? Ele não estava apenas apelando para o motivo nobre, ele atribuiu para o outro uma qualidade nobre. É como se ele tivesse chegado e dito para o fotógrafo que o fotógrafo é capaz de compreender isso, que o fotógrafo é capaz de fazer a coisa certa e que ele acreditava que o fotógrafo tem consideração pelas crianças. Entendem a diferença? É isso que o livro está te mostrando, que quando você enxerga o melhor nas pessoas, você pode ajudar essas pessoas a agir de acordo com o melhor que você enxergou nelas. Bingo, né? Eu acho que essa é uma das partes mais poderosas desse capítulo, ok? Agora, tem uma diferença muito grande entre você chegar e dizer que você precisa que a pessoa faça isso e falar de outra forma, também de maneira sincera, tá? Falar para a pessoa que você acredita que ela vai fazer o que é correto. É ou não é? Não é diferente? Qual frase transmite mais confiança? A segunda, né? E a confiança desperta responsabilidade. E aí o livro vem então com a história da Sarah, né? Uma aluna do curso do Dale Carnegie, o autor. Fala que a Sarah estava organizando uma viagem para a Áustria e Alemanha com um grupo de 10 pessoas e contratou uma empresa de ônibus para fazer o transporte. 965 euros era o valor combinado por e-mail. Só que uma semana antes da viagem, ela recebeu um e-mail do Peter, funcionário da empresa, que perguntou qual cidade de Rust que o grupo ia visitar. Se fosse Rust na Áustria, o valor era esse. Se fosse Rust na Alemanha, o preço ia subir para 1.889 euros. Então, você imagina a situação dela. O prazo estava próximo, encontrar outro transporte ia ser difícil e ela tinha um motivo legítimo para estar irritada, porque ela combinou Rust na Alemanha 965 euros, né? Então, ela podia simplesmente começar uma verdadeira discussão por e-mail com o Peter. Ela podia acusar o Peter, reclamar dessa mudança, tentar pressioná-lo, né? Mas ela percebeu uma coisa muito importante, porque ela era aluna do curso do Dale Carnegie. Percebem o que o livro fez, né? Então, o que ele está te ensinando? Que você ter razão, igual a Sarah, não significa que uma briga vai ser a melhor maneira de você resolver um problema. Olha que bingo! E está te ensinando como resolver, né? Continuando falando da Sarah, a Sarah tinha que resolver aquela questão, né? Mas ela não precisava vencer a discussão. Então, ela agiu de forma diferente. Primeiro, ela perguntou com calma se existiam 2 Europa Parks
em cidades diferentes da Europa chamadas Rust. E ele respondeu que não. Aí ela foi e mandou outro e-mail, né? Aí ela incluiu nesse outro e-mail a proposta original e explicou que estava especificado claramente na proposta que o destino era o Europa Park em Rust, na Alemanha. Aí depois disso, o Peter... Antes do Peter responder, ela ainda escreveu que estava pedindo, então, gentilmente, percebe? Uma explicação para essa mudança que o Peter falou, porque ela estava certa de que essa empresa era respeitável, né? Que ela dava valor para as propostas feitas e que ela fazia de tudo para manter a credibilidade frente aos clientes. Você percebeu a escolha das palavras que ela fez? Né? Que elegante, que nobre. Porque, gente, ela poderia simplesmente ter dito que a empresa estava errada e ponto, né? Mas ela escolheu transmitir uma outra mensagem. Qual foi a mensagem que a Sara passou para eles? De que ela acredita que eles são uma empresa responsável, né? Respeitável, de que ela acredita que eles valorizam ter credibilidade, né? Que ela acredita que eles vão fazer o que é certo. É isso, é sobre isso o capítulo, né? A Sara não precisou diminuir o Peter para defender o interesse dela. Bingo. O que ela fez? Ela deu para o Peter uma oportunidade dele confirmar, né, a imagem positiva que ela atribuiu para ele. Ela elogiou, e aí falou, eu espero que vocês honrem, afinal vocês são maravilhosos. Quem é maravilhoso honra o compromisso. É isso que ela fez. E logo no dia seguinte o Peter já enviou o quê? Um pedido de desculpas para ela, né? Explicou que teve uma confusão, confirmou a proposta inicial. Ou seja, gente, a Sara conseguiu resolver o problema dela e não criou um conflito. Ok? Ela não transformou uma dificuldade que surgiu numa batalha. É isso que o livro está te ensinando. Que quando você apela para o melhor lado de alguém, você pode abrir uma porta que, se você usasse a pressão sobre essa pessoa, essa porta seria fechada. Bingo! Ok? Então é muito melhor apelar para o melhor lado de alguém do que pressionar esse alguém. É só sobre isso. Tá? Então agora eu quero que você jogue isso para a sua própria vida. Vamos lá. Quantas vezes que você tenta convencer alguém mostrando apenas o que você quer para essa pessoa? Então você fala que você precisa disso e que a pessoa tem que fazer aquilo, que isso é obrigação da pessoa. Tá certo? Você consegue o que você quer? Não, né? Porque tem uma maneira mais poderosa de fazer isso. Então, em vez de você se questionar como que você faz essa pessoa fazer o que você quer, por que você não se questiona qual o motivo nobre que pode ajudar essa pessoa a ela querer fazer a coisa certa? Você percebe que essa pergunta mudou completamente a perspectiva porque deixa de ser sobre você e passa a ser sobre o outro? Né? Você deixa de enxergar o outro só como um obstáculo para você conseguir o que você quer. Você começa a enxergar o outro como uma pessoa capaz de agir de forma íntegra, valorosa. É isso que o livro está ensinando. Que influenciar pessoas não significa que você vai controlar elas, né? Significa que você vai despertar nelas uma escolha e elas vão se orgulhar dessa escolha. Bingo de milhões, ok? O livro, ele também vai trazer uma outra reflexão que eu também acho que é muito profunda, talvez até mais profunda, então a gente tem que falar sobre isso, né? Ele fala que muitos desses motivos nobres, eles aparecem na gente à medida que a gente cresce, né? Tanto que a gente enxerga eles nos filhos, né? Ou então quando a gente tem contato com uma história de coragem, de honra, de justiça, de superação. Por quê? Porque dentro de nós tem um desejo de viver algo que tenha significado, ok? De fazer parte de algo maior, né? De olhar para o que a gente escolheu e sentir que a gente fez o que era certo. É isso que o livro está falando.
que tem algo dentro de você que deseja que a sua vida tenha elementos de heroísmo, de dignidade, de propósito. Bingo! É por isso que quando você lida com alguém, sempre tem uma escolha. Então você pode presumir que os motivos da pessoa são egoístas, né? Você pode partir do princípio de que a pessoa quer te enganar, que a pessoa quer tirar vantagem de você ou fugir da responsabilidade com você. Ou então você pode oferecer uma oportunidade para essa pessoa. Como? Você pode tratar essa pessoa como alguém que quer fazer o melhor. É isso, tá? A mensagem do livro é essa. Quando você acredita antecipadamente no melhor daquela pessoa, você está permitindo que ela prove que você está certa. Bingo! Então você tem que se antecipar, você tem que demonstrar isso primeiro. E eu não estou falando aqui que você tem que ser ingênuo, ignorar os fatos, né? Aceitar qualquer comportamento, não é nada disso. Estou falando que você está escolhendo uma outra abordagem, né? E essa abordagem, ela dá espaço para que tenha muita honestidade, altruísmo e justiça, certo? E tem uma razão, né? Pela qual essa estratégia funciona tão bem. Porque todo mundo gosta de mostrar o melhor lado que tem, né? Todo mundo gosta de pensar que as suas decisões têm boas razões, né? Todo mundo quer se enxergar como uma pessoa honesta, justa, correta. Então, quando alguém te trata como se essas qualidades existissem em você, isso desperta uma reação positiva em você, ok? É sobre isso. O capítulo 8 é sobre isso. As pessoas, elas tendem a responder melhor quando elas sentem que elas são admiradas por aquilo que há de melhor nelas. Bingo! Quem é que não vai gostar? Né? E aí a pessoa se torna mais receptiva. O livro, ele mostra que até a publicidade usa esse princípio, né? E aí ele fala de produtos ecologicamente corretos, campanhas que valorizam determinados ideais, né? Fala até do sabonete, organizações sem fins lucrativos, né? Todas essas empresas frequentemente usam uma escolha como uma oportunidade, né? De expressar tudo que é um valor positivo. Então, a mensagem delas, para vocês entenderem melhor, não é compre. Também, não é só compre, né? A mensagem delas seria alguma coisa mais próximo de essa escolha representa aquilo que você acredita. E isso, gente, cria conexão, né? Porque a pessoa, ela não tá só adquirindo algo, ela tá confirmando o que ela acredita sobre ela mesma. Só tendo conexão que você faz isso, certo? É isso que o livro está te ensinando hoje quando ele fala de publicidade, né? Que quando uma escolha permite que você se veja como uma pessoa melhor, essa escolha, ela ganha um significado muito grande na sua vida, certo? Bingo, né? Então agora eu quero que você leve esse princípio que o livro fala sobre a publicidade para os seus relacionamentos. Quando você precisa pedir alguma coisa para alguém, talvez, só talvez, né? Você pode parar alguns segundos antes de pedir, né? E se questionar. Você está tentando pressionar essa pessoa? Você está tentando vencer essa pessoa? Você está tratando essa pessoa como alguém em quem você pode confiar, né? Tem uma maneira de você apresentar o seu pedido apelando para o que há de melhor nela, gente, né? E essa mudança, ela pode transformar uma conversa completamente, ok? Então, no lugar da acusação, eu quero que vocês usem confiança, né? No lugar de confrontar, eu quero que vocês usem as possibilidades. No lugar de você dizer que a outra pessoa precisa fazer isso, eu quero que você diga que você acredita que ela vai escolher fazer o que é o certo. Essa é a mensagem do livro, né? Que uma das formas mais poderosas de você influenciar alguém
É você mostrar que você acredita na capacidade daquela pessoa dela agir com honra. Bingo! Talvez essa seja a grande lição, eu acho, sabe? Desse capítulo 8, parte 1, né? Porque todo mundo quer fazer parte de algo maior, gente, né? Todo mundo quer ser importante, quer ter significado, quer sentir que as próprias escolhas refletem valores admiráveis, né? Todo mundo quer ser bom, né? Só que você quer isso, não quer? Eu também quero. Só que quem tá ao nosso redor também quer, né? É por isso que quando você precisar influenciar alguém, eu não quero que você pense só no argumento que vai ser conveniente para você. Eu quero que você também procure o motivo que vai permitir que aquela pessoa se reconheça numa atitude correta, né? Porque tem diferença, né? Entre você fazer alguém agir pela pressão e você fazer alguém agir porque você deseja confirmar, né? E ela também, a melhor imagem que ela tem de si própria. O livro está te mostrando essa diferença, né? Porque a pressão, ela pode até conseguir que a pessoa haja, mas a confiança desperta na pessoa que ela tem uma escolha nobre, ok? Refletiram, né? Então, vou perguntar de novo. Quando você precisa convencer alguém, você apela para o que você quer ou para os valores da outra pessoa, né? Você costuma presumir boas intenções nas pessoas ou você desconfia primeiro delas? Em que situação que você poderia tratar alguém como uma pessoa capaz de fazer a coisa certa, né? Você já percebeu alguém agir melhor porque se sentiu bem tratada? Claro, né? Que qualidade nobre que você podia reconhecer sinceramente hoje em alguém que está próximo a você? Todo mundo tem, né? Como que seria uma conversa se em vez de você tentar vencer essa conversa, você tentasse despertar o melhor que o outro tem? Só mais uma. Você está dando às pessoas oportunidade para elas provarem que você acredita nelas? Quanta consciência que a gente desperta pensando assim, né? É exatamente essa consciência que eu desenvolvo com você na cartilha Mente de Ouro, para você ter mente próspera, né? Na forma também como você enxerga as pessoas, você aprende a enxergar as pessoas de forma diferente, né? Fortalece mentalidade, desenvolve inteligência emocional, aprende a construir uma relação mais consciente, né? Sai do automático, se comunica com mais intenção, transforma o seu conhecimento numa atitude prática, né? Porque a prosperidade, gente, ela não tá só no que você conquista, ela também tá naquela qualidade, né? Na qualidade daquela relação que você consegue construir ao longo do seu caminho, né? Não é só dinheiro. E além da cartilha, você ainda recebe o bônus do Cofre Dourado da Prosperidade, que traz exercícios práticos, curtinhos, para você fortalecer todo dia essa nova mentalidade de expansão que você está aprendendo a construir aqui comigo, ok? Então eu vou deixar o link na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado, e ficarei extremamente lisonjeada se vocês acessarem, porque esse conteúdo, apesar de muito curtinho, ele é muito direto ao ponto, muito prático. Ele foi feito à base de muito conhecimento, muito estudo, o melhor que há de leitura que vocês possam imaginar e, claro, feito com carinho e dedicação para vocês, tá? Agora eu quero que você escreva aqui nos comentários se quando você precisa influenciar alguém, qual o motivo nobre que você pode ajudar essa pessoa a escolher fazer para fazer o que é correto, né? Qual motivo nobre você pode despertar nessa pessoa, né? Para fazer com que ela escolha, assim, eu quero ser assim. E aí eu vou agir assim e vou fazer o que é correto. Escreve aí pra gente, tá? Bom, antes de eu encerrar a aula, eu vou deixar o desafio da Mente de Ouro, né? Porque não adianta esse conhecimento todo, esse ouro em papel que o livro traz para você, se você não colocar ele em prática, né? Então tá na hora de eu gerar a ferramenta de transformação que vocês tanto gostam e te dar o tijolinho do dia.
para você ir lá e colocar na sua construção do seu sonho, seja ele qual for, para que ele se torne realidade, deixe de ser sonho, ok? A obra, ó. Vamos lá, vamos terminar. Eu quero que hoje você escolha uma situação na qual você vai precisar pedir alguma coisa, negociar alguma coisa ou conversar alguma coisa com alguém, tá? Para resolver determinada situação. Antes de você falar, eu não quero que você pense só no que você precisa conseguir com essa pessoa. Eu quero que você se questione antes qual que é o melhor lado dessa pessoa que você consegue reconhecer. Aí depois disso, você vai reformular sua conversa de uma maneira que você vai demonstrar confiança naquela capacidade da pessoa, né? Que faz com que essa pessoa haja com honestidade, justiça, responsabilidade, né? É aquele famoso melhor lado, ok? Mas olha, gente, é sem bajulação, sem manipulação. Então, se a pessoa não é carinhosa, você não vai falar que ela é, tá? É com sinceridade, ok? E aí você vai observar o que vai acontecer e vai voltar aqui nos comentários para contar pra gente a sua experiência. Você vai aprender com isso que quando você trata alguém como uma pessoa que é capaz de fazer o certo, ela acaba encontrando essa oportunidade e ela confirma exatamente isso para você. E isso é bom demais, ok? Então você já sabe que aqui no Clube da Mente de Ouro não tem teoria vazia, que é vida real. E hoje você aprendeu que influenciar as pessoas não significa você simplesmente encontrar um argumento para conseguir o que você quer. Tá longe disso, né? Influenciar as pessoas te exige uma abordagem mais humana. Então, em vez de você despertar a resistência do outro, você pode despertar o melhor do outro. Olha que bingo, né? Em vez de você presumir que a outra pessoa é uma egoísta, você pode oferecer para ela confiança. E ela não vai mais se apresentar como egoísta. Em vez de você falar para a pessoa fazer isso porque você precisa que ela faça, você pode mostrar para essa pessoa que você acredita que essa pessoa é capaz de fazer o que é certo, né? Foi isso que a Sara fez no livro, né? Ela podia ter transformado uma mudança de preço numa discussão, mas ela acreditou na respeitabilidade da empresa, certo? E na capacidade do Peter, o funcionário, de conseguir corrigir aquela situação. E ela conseguiu resolver o problema. E melhor, né? Sem transformar esse problema num conflito muito maior. Ok? Essa, gente, é uma mudança de perspectiva muito poderosa para você usar na sua vida. Então, da próxima vez que você precisar influenciar alguém, eu não quero que você olhe só para o que essa pessoa pode fazer por você. Eu quero que você olhe também para o que ela pode escolher ser para você. Olha que diferença, né? Porque todo mundo carrega esse desejo de agir de maneira honrada. É fácil despertar isso nas pessoas, porque todo mundo quer acreditar que tem algo de nobre dentro dela, né? E aí, quando alguém vem e enxerga isso, pode dar uma oportunidade preciosa para essa pessoa, que é a oportunidade dela provar que aquela visão que você tinha dela estava certa, porque realmente ela é nobre. É sobre isso o capítulo 8, parte 1, tá? Talvez uma das formas mais bonitas de influenciar alguém seja acreditar antes da própria pessoa que essa pessoa é capaz de fazer o que é certo. Olha que bingaço, é sobre isso. É só sobre isso, ok? Então a nossa aula de hoje termina aqui, mas a transformação que essa aula gerou na sua vida hoje, ela vai continuar, tá? Então eu espero você na próxima aula. Tem aula nova todos os dias às 7 horas da manhã, não percam. Assistam a aula, peguem o seu tijolinho do dia, coloquem na sua construção, não deixem acumular, porque aí você vai construir sem doer o seu sonho, ok? Te lembrando sempre, antes de terminar, de que o resultado que você ainda não tem, com certeza está atrás daquela página que você ainda não leu. E é para isso que eu estou aqui.
para ler essa página para você, ok? Um beijo grande no coração de vocês.